Olá, os meus sinceros e os meus cordiais cumprimentos a todos. Gravando mais um vídeo de caráter reflexivo acerca das coisas, acerca do tempo, acerca do nosso cotidiano. Hoje nós gravaremos o segundo vídeo da série Rascunho sobre as arranhaduras da contemporaneidade, uma fala sobre o sujeito em carne viva. Como eu disse no vídeo anterior, a minha fala, portanto, terá um tom ensaístico, um tom provocativo, um tom poético, um tom esteticamente desagregador. Portanto, a intenção aqui é exatamente provocar reflexões, provocar o ato de pensar, o ato de refletir, o ato de filosofar. Hoje tão necessário e, paradoxalmente, cada vez mais raro, mais difícil. Portanto, será um tom provocativo. A minha fala será um tom provocativo no sentido de despertar o ato de pensar, de tentarmos adentrar a realidade que de alguma forma já nos abocanha, a realidade que de alguma forma já nos devora. Hoje nós falaremos desse tempo em que a civilização, que de um certo modo está a ruir, os tecidos civilizatórios, as bases civilizatórias de alguma forma estão a se desmanchar, nós teceremos uma fala a respeito do corpo. Que lugar ocupa o corpo nessas condições onde tudo se desmorona? O que é o corpo nestas condições em que nada mais se sustenta em pé? De modo que nós vamos aqui nos arriscar nessa corda bamba, falando nesse contexto de crise civilizatória a respeito do corpo. O corpo é, de certa forma, estrada e arrodeio. Às vezes o corpo também é pedra que nos fixa. O corpo é a nossa África que perdemos, que abandonamos, que esquecemos, à medida que nos fincamos em outras raízes, à medida que nos voltamos o nosso olhar para outras coisas, nós esquecemos o corpo, a natureza corpórea, os mistérios do corpo, a força do corpo. Contudo, como se desvencilhar desse corpo, assim como se desvencilhar dessa África, sem encontrar as nossas origens, sem encontrar as nossas raízes? Então, o corpo, nas condições atuais, é como a nossa mãe África, esquecida, abandonada. E só nos voltamos para ela, para a África, quando, de alguma forma, o lado em que nossa atenção está voltada entra em desalinho, entra em crise, se torna puído. Aí nós voltamos como os filhos órfãos, chorando de volta para casa. É assim que nós temos nos comportado em relação ao corpo, da mesma forma que nos comportamos com a África, ou seja, desprezando, esquecendo, querendo seguir em frente,
esquecendo as nossas raízes, as nossas origens. Então, num mundo onde há mais coisa do que palavras, e é verdade, há mais coisas do que palavras. Portanto, há mais coisas sem nome, sem face. E, portanto, quando o homem habita um mundo onde ele não consegue palavrizar as coisas, essas coisas se tornam ameaçadoras. Essas coisas se tornam perigosas. Então, nessas condições, o corpo se infla para tentar dar conta daquilo que a palavra, que o racional, que o conceitual não consegue dar conta. Então, nesse mundo onde há mais coisa do que palavra, é um mundo de medo, é um mundo de ameaça, é um mundo fantasmagórico. E quando se trata de ameaça, quem sente? O corpo, o velho corpo, que tenta se inflar, no vão esforço de querer dar conta daquilo que só seria alcançado pelo gancho da palavra, pelo arranjo da palavra. Então veja o quão é desesperador a situação do corpo quando há mais coisas do que palavras. E agora imagine esse corpo de alguma forma sendo abandonado, esquecido, colocado na fogueira. Então, se há mais coisa do que palavras com as quais palavrizá-las, então isso implica também, isso significa dizer também que já não mais antropomorfizamos a realidade. Ou seja, a realidade é algo apenas que nos abocanha. O homem é de tal maneira que ele precisa tornar as coisas, o universo, parecido consigo. O homem precisa tornar o universo, o estranho, a alteridade, de alguma forma, seu semelhante. Ou seja, antropomorfiza a realidade e as coisas. É por isso que a noite ganha boca da noite e a boca da mata, porque de outra forma nós não teríamos condições de nos contentar, de contemplar a realidade que nos escapa. E a realidade que nos escapa é exatamente aquela que não é palavrizada. A realidade que nos escapa é exatamente aquela realidade que não tem a nossa face. Então é nesse contexto desesperador que o corpo, de alguma forma, tenta dar sentido àquilo que somente a palavra, o esforço da antropomorfização, de alguma forma, resolveria essa questão. A realidade é, portanto, assustadora. A realidade é, portanto, uma coisa assustadora. Uma coisa sem o gancho da palavra, sem o nó da palavra. Uma coisa que nos força a quebrar o nosso imaginário, assim como os espelhos que fazemos de nós mesmos. Então há uma avalanche de coisas sobre nós. E essa avalanche de coisas sobre nós, sem nome, sem face, sem sentido, sem ter sido antropomorfizada, ela nos torna insignificante, nos torna pequeno. E é nesse sentido que o corpo tenta desesperadamente dar o seu último suspiro. Então, na relação entre as palavras e as coisas, só a palavra se curva. A coisa permanece sem se dar conta de ser pescada. Ou seja, a coisa permanece lá, tal como é a coisa.
uma forma objetiva. Independentemente que você tenha palavra para denominar aquela coisa. Independentemente que você tenha imagem para representar aquela coisa. A palavra se curva. A palavra é uma forma do corpo, de alguma forma, se curvar, se representar. É uma extensão do corpo, de uma forma sonora, representado também a nível de imagem. Porque de outra forma seria muito agonizante, muito assustador. O ser humano entraria em colapso facilmente. E é exatamente isso o que nós estamos vivendo. O sujeito entrando em colapso. Porque é um mundo em que as coisas acabam prevalecendo, se agigantando diante daquilo que não se palavriza, diante daquilo que não se antropomorfiza. Então, isso tudo significa, de alguma forma, o rompimento do pacto civilizatório. As coisas já não são representadas pelas palavras, ou as palavras já não conseguem representar as coisas. E isso implica em que o nó civilizatório se desata. E quando o nó civilizatório se desata, tudo se desmorona. E tudo se torna um fardo, por demais pesado para o corpo. O segundo Freud, no Mal-Estar da Civilização, ele fala: constitui um fato incontroverso que todas as coisas que buscamos a fim de nos protegermos contra as ameaças oriundas da fonte de sofrimento fazem parte dessa mesma civilização. Então, tudo aquilo que nos faz sofrer, ou tudo aquilo que nos faz fugir do sofrimento, as formas de sobrevivências das mais malucas e mal sucedidas que seja, as drogas, a loucura, o suicídio, o fanatismo, que queremos ou não, faz parte dessa civilização. Faz parte do barro jogado na parede, no esforço desesperador de tentarmos sobreviver, no esforço de tentarmos em que o nó civilizatório permaneça atado. Então, tudo isso faz parte do nosso processo civilizatório. Mas voltando a falar sobre o corpo. O corpo nessa questão, nesse processo de crise civilizatória, onde não se há mais palavras, porque há mais coisas do que nós possamos significá-las, denominá-las, então o corpo se torna uma espécie de caverna protetora. O corpo se torna o nosso retorno para a caverna. Não é estranho que, ao mesmo tempo em que a medicina pode fazer milagre do transplante ou a correção dos nossos defeitos para fins estéticos, é também o mesmo tempo em que sentimos tanto desprezo pelo corpo. Ou, paradoxalmente, buscamos esse amparo no corpo. O corpo que de alguma forma já está desamparado, assim como nós falamos em relação à África, esquecido, abandonado, porque os nossos olhos, a nossa atitude, a nossa atenção está voltada para outras coisas em que nada significa, para outras coisas em que nada se fixa, tudo se esvai, tudo se desmorona. Não é de estranhar que, ao mesmo tempo em que a ciência alonga o nosso período de existência, é também o tempo em que os índices de suicídios, principalmente em países altamente desenvolvidos como o Japão,
chegue aos índices assustadores. Enfim, de onde vem o perigo? Perigo em defesa do qual ou contra o qual retalhamos, nos automutilamos, deixamos marcas cravadas no corpo, como se o corpo fosse uma caverna, fosse uma pedra. De onde vem esse medo e essa ameaça? O que ameaça é esta? Não seria por isso o tatuar do corpo? Não seria por isso a deformação do próprio corpo? Como muitos aí colocam chifre, faz processo cirúrgico nos lábios, nos dentes. Seria uma forma de amenizar aquilo que lhe é desesperador? Seria uma forma de fazer o corpo essa caverna viva? Estamos, portanto, diante de um assunto por demais complexo e que, é claro, se faz necessário uma reflexão profunda sobre isso. O corpo é este lugar, é essa caverna viva e que nós estamos a pinchar, a tatuar como o homem primitivo que fazia isso para tentar de alguma forma, não só como arte, mas para atenuar o medo dos demônios, o medo dos monstros, ou para facilitar a caça. Então o corpo é uma caverna viva. É onde nós tentamos sobreviver. É onde existe uma luta desesperadora entre aquilo que se pode chamar de barbárie e a civilização. Portanto, está aqui colocada a nossa reflexão. Como eu falei inicialmente, é um tom provocativo, é um tom ensaístico, e cabe a você que me acompanha, que me dá o prazer de me acompanhar nos vídeos, refletir, fazer o dever de casa, pensar. Nós precisamos pensar para além daquilo que nós chamamos de realidade, porque é possível que tudo seja igual a que nunca imaginamos, inclusive o homem, como pensa ser, pode estar completamente enganado, pode ser um grande equívoco. Um abraço, espero que você tenha gostado dessa reflexão e até o próximo vídeo da série Rascunho sobre as arranhaduras da contemporaneidade, uma fala sobre o sujeito em carne viva. Muito obrigado. Um abraço.